Muito obrigado por ainda estarem cá, no final de uma manhã de muito trabalho. E queria começar por enaltecer o grande esforço que a organização fez, porque meio-dia 45, pontualidade acima de tudo. Parabéns a toda a organização, depois de uma manhã cheia de trabalho. Naturalmente, um primeiro cumprimento ao Sr. Presidente da Delegação Regional da Ordem dos Economistas, também uma palavra para todas as entidades oficiais que já passaram por aqui e cumprimentar todos os oradores que estiveram presentes aqui durante a manhã, os senhores empresários, todos os nossos convidados, o público em geral, todos aqueles que nos acompanham também via net, todas as entidades civis, militares e religiosas que estão aqui presentes. E uma palavra de agradecimento também aos patrocinadores, porque nestes eventos, sem patrocinadores, não se consegue efetivamente organizar este tipo de eventos. Dizer ao Dr. Paulo Pereira que a região e aqui a cidade do Funchal, naquilo que me toca, que é uma satisfação sempre receber estes eventos e esta oportunidade de debatermos alguns temas, sobretudo de termos a oportunidade de meditar e de refletir sobre aquilo que se está a passar. E agradecer o facto de terem também escolhido a cidade do Funchal para estarmos hoje aqui a falar. Quando pensei nas breves palavras que vos ia transmitir, sobretudo num momento de reflexão, enfim, não me atreveria a falar de turismo, porque o turismo, para além de estar muito bem entregue, com certeza que já foi objeto de análise aqui durante toda a manhã, mas queria só aproveitar para vos dizer que a região, tal como o país e também todo o mundo, tem vivido muitos ciclos. E nos sucessivos ciclos que tem tido, os empresários madeirenses e a nossa população e também os governos sucessivos que têm acompanhado a região têm demonstrado uma resiliência que tem sido fundamental para nós chegarmos ao ponto em que chegamos. Já tivemos várias crises, as duas últimas muito fortes, do setor financeiro em 2012, depois da pandemia em 2020, e conseguimos, em todos esses grandes momentos, dar uma volta muito grande sobre todos os aspectos negativos que se nos apresentaram. Em 2012, devo relembrar que aquilo que se passou a nível internacional e a nível nacional também, toda a gente augurava que a Madeira, sendo uma região insular, com grandes dependências financeiras, sobretudo do Estado Central, que iria ter, a partir daí, iria ter as mãos e os pés atados, iríamos viver uma dependência, enfim, sobretudo depois do apoio da Troika a Portugal, iríamos ter uma grande dependência. Nós demonstramos e fomos a única região, a nível nacional, que depois desse período difícil que tivemos, 2012, 13, 14, nós num período curto de tempo, em 4 a 5 anos, nós conseguimos dar a volta e fomos a única região do país que conseguiu reduzir efetivamente a sua dívida. Passamos de 6,6 mil milhões de dívida para 5 mil milhões de dívidas, portanto reduzimos 1,1 mil milhões à nossa dívida. Nós tivemos um crescimento económico muito acima daquilo que foi o crescimento a nível nacional e a média europeia. Conseguimos reduzir o desemprego, requalificamos as nossas empresas e tivemos uma visão de sustentabilidade muito positiva. Antes de começarmos a pandemia, quando ainda estava no governo em 2020, nós estávamos a bater todos os recordes que havia em termos económicos, em termos sociais, em termos financeiros. Mantivemos o investimento público, reduzimos as taxas, enfim, fiscais que incidiam sobre as empresas. Estávamos num patamar de excelência económica. Veio a pandemia em 2020 e 2021 e tivemos de tomar as mais duras medidas e decisões que alguma vez pode pedir a uma região insular como a Madeira, que é fecharmos o aeroporto e fecharmos os portos. Agora é que reparei, peço desculpa aqui com esta luz, não tinha reparado que eu sou secretário regional do Turismo, estava cá, o Dr. Eduardo Jus, cumprimentá-lo também, mas com a luz não se consegue ver nitidamente as pessoas e devo dizer que tive o prazer de trabalhar em conjunto com o seu secretário regional e fez um trabalho de excelência a nível de turismo na região, que nos orgulha a todos e que nos deve orgulhar a todos daquilo que foi feito na região.
porque passámos por cima de uma pandemia, criámos condições para termos saúde pública e criámos condições para defender a nossa população e, ao mesmo tempo, criámos condições para termos o nome Madeira vendido em todo o lado de uma forma muito positiva. Vendemos a região como uma região segura, uma região tranquila, onde demos até a oportunidade que os continentais visitassem e conhecessem bem a região autónoma da Madeira. E esse foi um dos grandes fatores positivos de crescimento. E repare-se que, no meio de uma situação muito difícil, a nossa resiliência conseguiu transformar aquilo que muitos auguravam como uma situação muito delicada para o nosso turismo, porque tínhamos aqui unidades hoteleiras muito grandes, a crescer em termos de dimensão, tínhamos um RevPAR e uns resultados relativamente médios em relação ao nível nacional, e foi nesse momento crítico que nós conseguimos melhorar a rentabilidade, aumentar os preços e termos uma ocupação que hoje é invejada em todo o sítio. Portanto, este momento foi crucial e honra seja feita a todo o trabalho que foi feito a nível do turismo, e tudo isto foi conseguido com muita resiliência, com muito trabalho, também com a dedicação de todos os nossos empresários e com muito esforço de toda a população. E isso é um fator que nos deve orgulhar a todos nós. Mas, acima de tudo, também deve fazer com que todos nós tenhamos bem presentes que isto só se consegue quando nós temos uma situação estável de governação, quando a região tem a capacidade de ter uma sustentabilidade e uma visão equilibrada de governação. É aquilo que nós temos tido. É uma estabilidade governativa que tem feito e conseguido dar a capacidade de ultrapassarmos as grandes dificuldades. Isto foi aquilo que nós tivemos até agora. Agora, de 22 para a frente, nós temos uma situação muito diferente. E, se calhar, tão ou mais difícil do que aquelas que nós já tivemos até agora. Se nós olharmos para aquilo que se está a passar a nível mundial, nós assistimos a uma incerteza política muito grande, que vai certamente trazer muitas consequências, quer para o país, quer para uma região que vive turismo como a região autónoma da Madeira. Para além da situação delicada política, nós temos uma inflação que está a crescer demasiado. Nós já há muitos anos que não tínhamos uma inflação tão elevada. Temos um baixo crescimento do produto interno bruto a nível nacional. Isto era uma reflexão que eu também queria fazer convosco. As taxas de juros voltaram outra vez a estar elevadíssimas. Há 10 anos, ou nos últimos 10 anos, nunca tínhamos tido as taxas de juros tão altas como temos agora. Portanto, isto provoca uma sensação de insegurança do investidor e das nossas empresas que é preciso acautelar e ter muito cuidado. E, acima de tudo, põem-se problemas que estão neste momento a ser discutidos em cima da mesa, que é naturalmente enfrentarmos uma transição climática e uma segurança energética que nos vai lançar muitos desafios. Embora a diminuição da taxa de desemprego seja positiva, é preciso encararmos, e gostava também de refletir convosco esta situação, é preciso sabermos e reconhecermos bem em que posição é que nós estamos. E a região tem tido um crescimento de natalidade negativo, à semelhança daquilo que se passa a nível nacional, daquilo que se passa também a nível internacional, e este crescimento negativo da nossa natalidade e da nossa estrutura etária vai nos trazer, com certeza, complicações futuras. Se não vejamos, nós, nos últimos 10 anos, no escalão etário entre os 0 e os 14, entre os 15 e os 24, entre os 25 e os 64 anos, sobretudo neste período, nós perdemos, em média, entre 12% a 20% nestes escalões, em termos de população. Só ganhamos crescimento, entre aspas, no escalão etário dos mais 65 anos. Ou seja, nos últimos 10 anos, o único escalão onde ganhamos mais força foi acima dos 65 anos. Isto significa que nós estamos a ter uma população cada vez mais envelhecida e cada vez menor a população ativa para fazer face a todo o desenvolvimento que nós temos. E eu, antes de vir para aqui, enfim, procurei os últimos dados estatísticos que nós temos no país, e só por curiosidade, só para nós percebermos de que é que estamos a falar, entre
pensionistas e funcionários públicos, nós temos hoje 37% da nossa população constituída por estes dois segmentos. Funcionários públicos e pensionistas. O que é que está a acontecer? E era isto que eu gostaria de refletir convosco. Vamos olhar para a estrutura de salários que tem sido prática no nosso país. Os funcionários públicos perderam agora com o aumento da inflação e com o aumento, sobretudo com o aumento da inflação e com os salários reais que tiveram, perderam em média 6%, embora hoje tenha sido notícia que tinham perdido 5%, mas se somarmos a inflação dos últimos dois anos e meio, perderam cerca de 6% do poder real de compra. 6%. Se somarmos aos pensionistas, entre pensionistas e funcionários públicos, aí os pensionistas perderam menos, perderam 2% da sua capacidade de poder de compra, mas para esses 2%, com certeza que vão sentir em 2023 um acréscimo da fiscalidade em cima do acréscimo de pensões que vão ter no próximo ano. E isto é preocupante. É preocupante porque nós estamos num país com pouco ou nenhum crescimento económico, em que 2023 fala-se na possibilidade de um crescimento nulo ou de um crescimento negativo, uma recessão. Vemos um país que está completamente agarrado à burocracia e à legislação pesada para nós podermos desenvolver o país. Vemos um país envelhecido, um país com pouco poder económico, muito dependente do exterior, sobretudo no que toca, por exemplo, ao turismo. Nós, com certeza, que vamos ter algum impacto do poder de compra feito no exterior em relação à Madeira, e não se vê grandes medidas para alterar a situação do país em termos de reformas, mas quando falam em reformas sérias, reformas que possam pôr o país mesmo a mexer. E aquilo que nós vemos é uma governação que nos últimos anos tem feito do país, vai-se arrastando, vai lidando suavemente com os problemas, vai arranjando umas soluções por aqui e por ali, mas não tem havido a coragem de fazer uma reforma grande e efetiva em todo o nosso sistema. E ontem, quando assisti a uma notícia de que, isto só para nós refletirmos um bocadinho sobre aquilo que se vai passando no nosso país, eu ontem vi uma notícia a meio do dia que a Caixa Geral de Depósitos ia atribuir um apoio financeiro entre os 600 euros e os 900 euros a todos os seus funcionários que tivessem rendimentos até 2.700 euros. Isto só assim está perfeito, ótimo. Quem nos dará a nós que todas as empresas conseguissem, no final do ano, dar um prémio destes aos seus funcionários até 2.700 euros. Mas depois fiquei a pensar com os meus botões e perguntava, mas espera ainda, a Caixa Geral de Depósitos é pública, é do Estado, é detida pelo Estado. A Caixa Geral de Depósitos distribui dividendos e muito bem ao Estado português, excelente. Vai dar entre 600 a 900 euros a todos os seus funcionários no final do ano, ótimo. Então, mas o que é que distingue um funcionário de uma empresa como a Caixa, que é detida pelo Estado, de um funcionário público que está na administração central, local ou regional? Qual é a diferença dos dois? Ambos dependem do Estado. Eu hoje, se quiser motivar um trabalhador da administração local ou regional para produzir o dobro daquilo que ele produz, para termos um país mais eficiente, eu não tenho uma única medida ou capacidade de melhorar, seja o que for, em termos de remuneração. Não lhe consigo dar nem mais um dia de férias. Eu pedir-lhe e dizer-lhe ao meu amigo, você no público produz 10. Exatamente com o mesmo recurso humano, no privado você não produz 10, você produz 20. Porquê é que você não produz 20 no setor público? Porque não há motivação. Não há capacidade de gerar motivação nos funcionários públicos para produzir o dobro ou o triplo daquilo que produzem. Porque não se consegue motivar, nem de forma remuneratória, nem com fringe benefits ou outra coisa qualquer, não se consegue motivar esta gente. E o nosso país, entre pensionistas e reformados e funcionários públicos, ter 37% desta população que está pura e simplesmente agarrada a um salário médio, enfim, que não passa dos 1.200, 1.300 euros em muitas situações, que não vê qualquer clima de satisfação em produzir o dobro ou o triplo,
Nós temos uma dificuldade reformista no país e vamos ter uma dificuldade enorme nos próximos anos. Portanto, associado a tudo aquilo que são dados macroeconómicos, como já aqui foi referido, inflação, taxas de juros, o crescimento negativo do PIB, as dificuldades de acessibilidade em termos de matérias, já foi aqui referido o princípio da continuidade territorial, que é zero no nosso país. Não se olha para as regiões autónomas como se devia de olhar em termos de princípio de continuidade territorial. E quando temos este país na administração pública, nós temos um grande problema para a frente. E era esta reflexão que eu queria aproveitar para fazer convosco, porque nós estamos num momento crucial de investimento. E reparem que muito já se falou do Plano de Recuperação e Resiliência. A região autónoma da Madeira vai ter no próximo, já está neste momento a decorrer, o Plano de Recuperação e Resiliência, cerca de 760 milhões. Eu não quero falhar nos valores. Nós temos só no Plano de Recuperação e Resiliência quase 700 milhões de euros à nossa disposição entre 2023 e 2026. No próximo quadro comunitário, o Programa Regional Madeira 2030, nós vamos ter, até 2027, cerca de 760 milhões. Isto significa dizer que entre o PRR e os fundos comunitários, nós vamos ter nos próximos 5, 7 anos, na região, 1.460 milhões de euros. Isto dá, em média, 327 milhões por ano, ou seja, nós estamos a falar de 27 milhões de euros por mês para executar. Se nós continuarmos com a legislação da forma como está, se continuarmos com uma situação reformista, empatada nos constitucionalistas e numa revisão constitucional e numa melhoria de situações, aquilo que nós vamos ter é que vamos chegar a 26 e a 27, não vamos conseguir executar os quadros e a disponibilização financeira que nós temos e vamos perder, uma vez mais, a grande capacidade reformista que nós temos que fazer. E eu aqui relembrava, sobretudo, aos mais novos, aos mais velhos não, porque esses, com certeza, que se lembram bem o que é que era a Madeira na década de 70 e o que é a Madeira agora, em 2022. E o quão positivo foi para todos nós termos tido acesso aos fundos comunitários ao longo destes anos, numa região insular como a nossa, onde nós tivemos muito mais apoio da União Europeia do que tivemos do Estado português. O Estado português nunca comparticipou de forma tão forte como foi feito através da União Europeia para nós melhorarmos as nossas infraestruturas. E esta oportunidade que nós temos aqui, agora com o PRR e com os fundos comunitários, é uma oportunidade única para não se perder este desafio que nós temos nos próximos anos. Mas para isso é preciso coragem para mudarmos a complexidade legal que nós temos hoje dos concursos públicos e é preciso uma grande coordenação entre as entidades adjudicantes e todas as entidades oficiais. Hoje dizer a um empresário para lançar um projeto turístico, ou seja, de que natureza for, a carga burocrática que existe dos processos, dos parceiros que existem, os parceiros municipais, os parceiros das entidades regionais, tudo isto é um grande desafio, tudo isto é uma manta de retalhos que tem que ser corrigida e que tem que ser alterada. E aquilo que eu espero é que hoje, quando tanto se fala no nosso país de revisão da Constituição, e hoje os principais partidos políticos estão com essa tarefa em mãos, espero que aproveitem mesmo esta oportunidade para pegar numa Constituição que já tem mais de 40 anos, uma Constituição feita em 1976, enfim, num período que as pessoas nem sabiam bem o que era liberdade, e hoje, passados 46 anos dessa Constituição, fala-se novamente em rever uma Constituição, e acho bem que a façam, sobretudo mudando grandes conceitos, sobretudo dando oportunidade às pessoas de não confundirem o que é liberdade, o que é democracia e o que é libertinagem, que é aquilo que muitas vezes se assiste e se vê. Portanto, que haja coragem política e que haja coragem reformista dos principais decisores políticos
para hoje enfrentar os grandes desafios que nós temos, em todas as áreas. E se isto não for feito, nós vamos hipotecar as futuras gerações. Nós vamos hipotecar as empresas que se estão hoje a constituir. E nós não vamos ter mais oportunidade de aproveitar o crescimento económico e aquilo que se está a fazer. Era só esta pequena mensagem que queria deixar convosco e queria partilhar convosco, porque julgo que estamos num momento decisivo, termos a coragem de afirmar muita coisa. E essa muita coisa é sabermos lutar pelos nossos direitos, pelas nossas regalias também, sobretudo pelas nossas obrigações, fazer transmitir às novas gerações que há direitos, mas também há obrigações. Temos que ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, mas ao mesmo tempo uma sociedade que consiga, de forma solidária, gerir aquelas que são as grandes dificuldades económicas que estão a surgir em alguns setores da economia. Muito obrigado pelo vosso tempo e disponibilidade.